Olá, hoje nós vamos falar sobre a abordagem integrativa na construção de protocolos. Meu nome é Roselei Sala, eu sou professora de Educação Física, eu sou especialista em exercício físico e qualidade de vida, especialista em acupuntura, especialista em saúde quântica e especialista também em programação neurolinguística. Trabalho com saúde quântica e o que as pessoas mais me perguntam como professora, como profissional, é como que nós vamos fazer os protocolos. E agora, o que eu faço? Como que nós vamos colocar todos esses entendimentos para fazer então o protocolo? Por isso o nome do tema. Muito poucos fazem muito. Nós precisamos entender, assim como a imagem mesma fala por si só, uma construção de saberes e de conhecimentos. Nós temos parcelas de saberes e de conhecimentos que são nossos e que também vêm de outras pessoas. Existe a colaboração de outras pessoas. Existe a colaboração do outro na minha vida. E por isso que nós falamos que eu e o outro somos um. Quando nós somamos, quando nós compartilhamos os saberes, os conhecimentos e principalmente as experiências, as vivências, nós fazemos a diferença para outras pessoas. Não existe caminho mais provável para a saúde mundial que alimentar a saúde interior. Nós temos que trabalhar a mente, o corpo, o espírito e trabalhar esta energia do nosso corpo. Saber como que nós vamos alimentar este corpo e essa mente. Porque tudo aquilo que eu sei, eu colaboro com o outro. Então, quando eu decido pela humanidade. Existe um compartilhar de conhecimentos. E o caminho mais provável para a saúde é alimentar a saúde interior, ou seja, trabalhar o nosso autodesenvolvimento. A nossa formação como terapeutas, como profissionais da área de saúde, é exatamente gestar pessoas e, consequentemente, nós vamos gestar as gerações, porque todo o nosso trabalho, ele vai interagir com as gerações futuras também. E muitas vezes com as gerações anteriores também, com os nossos antecedentes. Quando nós olhamos para o nosso paciente ou para o nosso cliente, nós precisamos entender que ele é importante, que a história dele é importante. Porque a terapia retoma o passado esquecido e ele não foi uma época segura e tranquila, pois se fosse, não teríamos vindo dele marcados pelas cicatrizes das batalhas. Nosso objetivo maior é trabalhar o bem-estar. E como que é essa visão sistêmica quando nós temos então uma desarmonia ou uma doença, poderíamos assim dizer? Será que você acredita no doente ou você acredita na doença? Eu sempre digo que a gente não vê um coração em cima de uma cadeira de roda ou em cima de uma maca. Nós vemos uma pessoa, nós vemos uma história. E com certeza essa história, esse valor é sistêmico. Tem muitas coisas envolvidas aí. A visão sistêmica concebe a saúde como um processo em andamento que implica atividade e mudanças contínuas, refletindo uma resposta do organismo aos desafios ambientais. Então nós temos que propor um processo
que vai trabalhar também as mudanças. Quando nós colocamos as pessoas, interagimos com as pessoas e damos a oportunidade para ela de trabalhar o seu processo de crescimento interior, nós estamos dando para a pessoa o empoderamento. E na verdade é a pessoa que trabalha a sua autocura. Nós só temos as metodologias, nós só temos o caminho melhor a ser seguido, porque nós estudamos para isso. Então nós trabalhamos o empoderamento nas pessoas. Carl Jung falava: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E é isso que nós precisamos. Bach, dos Florais de Bach, escreveu uma frase maravilhosa, onde distingue também a questão do desenvolvimento. À noite, acendemos uma lâmpada, a luz sai pela janela e conquista a escuridão lá fora. Ou seja, a luz apaga a escuridão, o conhecimento apaga a escuridão. E nós olhamos para aquelas pessoas que estão em sofrimento, olhamos para as pessoas, até muitas vezes que nós julgamos que fizeram ou fazem mal para nós. E qual vai ser o meu olhar para esta pessoa? Quando uma pessoa faz você sofrer, é porque ela sofre profundamente dentro dela. E o sofrimento dela está vazando e se espalhando. Esta pessoa não precisa de uma punição, ela precisa da sua ajuda. Então, esta é a visão integrativa que nós vamos começar a entender. Eu e o outro somos um. Existe um sistema integrativo, uma sociedade, uma família, uma história que tem o seu valor. A partir de agora, nós vamos entender que as práticas integrativas, elas foram altamente debatidas lá na década de 70, após a Declaração da Alma Ata, e validada principalmente em meados dos anos 80, com a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Então nós podemos ver que há muito tempo nós estamos tentando colocar as práticas integrativas, estamos tentando validar as práticas integrativas. Mas somente em 2006 é que houve então a Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares e foi aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde. A partir deste momento, as práticas começaram realmente a serem integradas dentro de um sistema de práticas integrativas e complementares, dentro de uma política nacional de práticas integrativas e complementares. Seu objetivo é implementar tratamentos alternativos à medicina baseada em evidência na saúde pública do Brasil, por meio, obviamente, do Sistema Único de Saúde. Então, nós tivemos este olhar consensual e respaldado pelas diretrizes da Organização Mundial de Saúde. Quando foi implantado, então, as práticas integrativas e complementares, elas eram apenas 5 práticas. Isso foi lá no ano de 2006. Um dos grandes exemplos, obviamente, a acupuntura e a homeopatia. Depois foi incluída mais 14 práticas em 2017. São exemplos: meditação, reflexoterapia, a arte-terapia, a biodança. E mais tarde, em 2018, foram ainda incluídas mais 10 práticas integrativas: aromaterapia, a constelação familiar, a cromoterapia, a hipnoterapia, a imposição de mãos, a ozonioterapia e, finalmente, as terapias de florais. Então, como que aconteceu essas diretrizes para ser trabalhado
esta visão da promoção de saúde dentro das práticas integrativas. Duas palavras muito importantes para a gente analisar é a flexibilidade e a interdisciplinaridade. Por quê? Porque nós precisamos exatamente disso, da união das profissões. Nós precisamos de um plano de tratamento compartilhado e integrado entre todos os profissionais. Por que nós precisamos disso? Porque nós precisamos a inclusão da gestão do autocuidado. Porque nós precisamos mudanças de hábitos e melhoria de comportamento. Como que nós vamos conseguir isso? Diminuindo fatores estressantes e diminuição de sono e sonos que não são de qualidade, por exemplo, melhorando as nossas orientações nutricionais, obviamente com nutricionistas, ênfase na promoção de saúde e na prevenção. Então este é o olhar, a ênfase é promover a saúde e atuar diretamente na prevenção. Então todas as abordagens terapêuticas profissionais de saúde e disciplinas são consideradas. Por isso a gente fala que trabalha a flexibilidade e a interdisciplinaridade. Olha que interessante, a partir do momento em que nós estamos fazendo práticas de saúde, obviamente o resultado é a saúde. Nós tivemos um aumento da procura por práticas integrativas de 2006 a 2018. Primeiro a gente vê o quadrado da qualidade de procedimentos, de 175 mil foi para 335 mil, então nós tivemos um aumento de 126% na quantidade de procedimentos. Depois nós tivemos um aumento de 36% na quantidade de participantes, de 4,9 milhões foi para 6,67 milhões. Nós tivemos, obviamente, como a gente acabou de ver, um aumento nas práticas integrativas, né? De 5 foi para 29 e um aumento aí de 13% nos estabelecimentos da área. Então, 22,164 mil para 25,197 mil. O que eu quero dizer com isso é que nós precisamos ter o foco e a atenção em fazer uma terapia baseada em evidência, baseada em ciências. Por que eu estou falando isso? Porque a partir de agora, esse nosso olhar com as práticas integrativas, né, com a saúde integrativa, esse olhar integrativo, ele deve ser cada vez mais um olhar de qualidade. Olha só, nós já tivemos mais de 2 milhões de atendimentos. Mais de 1 milhão de atendimento na medicina tradicional chinesa, incluindo a acupuntura. Nós já tivemos mais de 85 mil atendimentos com fitoterapia. Tivemos também mais de 13 mil atendimentos com homeopatia e mais de 926 mil com outras práticas integrativas. Mais uma vez, o que eu quero dizer com isso? Nós temos nas nossas mãos quantidade. O que nós precisamos agora é trabalhar as evidências científicas dentro das nossas terapias. Como que nós vamos fazer isso? Esse olhar é exatamente protocolar dados, filmar, copiar, tirar fotos. Nós precisamos de trabalhar os dados clínicos que nós, com certeza, profissionais já tivemos e com isso nós precisamos aumentar a qualidade do nosso trabalho, porque quantidade nós já temos, então precisamos pensar muito na qualidade. Veja só, em 15 de março de 2019, lá no portal de saúde, nós tivemos um artigo, uma nota falando sobre o crescimento de 46% na procura das práticas integrativas complementares no SUS. Se a gente está vendo esse aumento de procura, é porque nós estamos com resultados. Por que nós temos resultados?
porque a prevenção mais a promoção de saúde vai levar o que a gente chama de resolutividade. E o que é esta resolutividade? Nós vamos agora pensar um pouquinho no conceito de resolutividade. É a capacidade de resolver ou finalizar o processo, simplificando e agilizando processos. Por isso que nós falamos que a prevenção mais a promoção de saúde resolve, né? Nós temos N casos de autocura aí das pessoas que é incontável já, mas nós precisamos ter isso catalogado, nós precisamos ter isso de uma forma mais de qualidade desses dados para poder dividir esses dados e levar esses dados, na verdade, lá para a ciência, para a gente saber do que nós estamos falando. Como que nós vamos fazer esse protocolo então? Uma coisa extremamente importante é um instrumento avaliativo de qualidade de vida e que seja passível de uma avaliação periódica. Ou seja, você precisa dominar, você precisa conhecer, você precisa saber como você vai aplicar este instrumento avaliativo, como que vai interagir as características biopsicossocial, espiritual, energética, física aí do seu paciente. Tá? Eu sempre falo assim que, por exemplo, eu sou professora de educação física, então para mim uma composição corporal, por exemplo, a falta do movimento, o sedentarismo, já é uma forma de eu trabalhar instrumentos avaliativos de qualidade de vida no meu paciente. Então eu vou conseguir ter, através dos dados, por exemplo, de uma composição corporal, como o meu paciente está. Então a gente já começa na sua formação, cada um no seu quadrado, né? E nós vamos conseguir o que então? Uma interdisciplinariedade. Como que nós vamos fazer isso? O enfoque é na integração de vários profissionais na área de saúde. Você precisa trabalhar junto com outros profissionais. Você precisa saber do que você está fazendo, como você está fazendo, ter essa metodologia correta do que você está fazendo para poder compartilhar com outro profissional e crescer e crescer e crescer. Porque sozinho a gente não dá conta. Não são máquinas, são pessoas, são histórias que nós estamos trabalhando. 2 comportamentos bem importantes do nosso paciente vão levar ele à vida ou à morte. Então, por exemplo, comportamentos de vida é tomar sol, né? Porque o sol lá vai fazer a transformação da energia em matéria. Nós vamos ter a questão também do hormônio ou da vitamina D no nosso corpo. Nós temos que nos movimentar, porque afinal de contas a vida ela é organizada. Nós nos nutrimos de um sistema. Como que a gente vai se nutrir deste sistema? Um grande exemplo é o sistema metabólico. Você vai se alimentar, vai fazer energia e você vai poder fazer, por exemplo, uma divisão celular. Então, nós crescemos, nós fazemos a divisão celular, mas nós precisamos do equilíbrio, que é o equilíbrio homeostático, que é esse equilíbrio do corpo com relação às suas toxinas, com relação ao estresse que você está sendo colocado todos os dias. Mas nós temos uma coisa bem importante, que é o instinto de autopreservação. Nós precisamos nos autopreservar e está lá no nosso DNA isso. Isso também é uma informação que está no nosso código. Nós ficamos de uma forma agrupada, como colmeias, grupos, né? Nós nos reproduzimos, nós nos multiplicamos, mas a vida tem memória da vida. E esta memória, ela se comunica. Então a gente pode pensar quais os comportamentos de morte que nós estamos tendo e se está existindo um equilíbrio entre esse comportamento de morte e entre esse comportamento de vida. Será que os meus hábitos, os meus comportamentos estão me levando cada vez mais ao equilíbrio e à preservação, à autopreservação? Olha só, comportamentos de morte são comportamentos voltados apenas para tomar remédios.
Ah, fiquei doente, então eu vou tomar um remédio. Aí eu tô com diabetes, então eu vou tomar uma insulina. Mas a gente precisa pensar e a gente precisa trabalhar o comportamento, né? Nós precisamos nos tornar hábeis com relação à nossa saúde. Nós precisamos também se preocupar com relação à causa dessa doença. Por que nós estamos tendo essa desarmonia? As pessoas, na verdade, elas não se observam, elas ignoram as suas memórias. E muitas vezes, por exemplo, na depressão, as pessoas têm dificuldade, elas não se relacionam. Então, o que elas fazem? Comportamento alimentar de guerra. Alimentos congelados, alimentos processados, um monte de conservantes, muito agrotóxico. Nós sabemos que as pessoas aí chegam a ingerir mais de 7,35 litros de agrotóxico por pessoa anualmente. Foi feita uma pesquisa pelo IBGE em 2018. Com certeza já temos dados mais alarmantes ainda. Nós estamos consumindo muita gordura hidrogenada, transgênicos. Nós estamos vivendo na iluminação artificial, as pessoas não tomam sol. As pessoas estão se isolando cada vez mais, aumentando cada vez mais a depressão, o álcool, a droga, o consumismo, e as pessoas estão deixando de viver a sua espiritualidade. Então, a partir deste momento que a gente começa a entender que nós vamos com certeza, com esses comportamentos que vão levar à morte, vai causar o quê? O envelhecimento. Então nós temos algumas causas importantes aí do nosso envelhecimento. Uma delas é a submetilação, que são deficiências crônicas de vitaminas do complexo B, por exemplo, que diminuem o processo da metilação, aumentando a homocisteína, que está diretamente ligado com doenças degenerativas, como por exemplo, infarto agudo do coração, câncer, Alzheimer. A partir do momento em que nós temos um excesso no consumo de açúcar, olha só o que nós temos aqui, uma coisa chamada glicação. A glicação e a resistência à insulina. A glicose age como uma mediadora do envelhecimento e vai acelerar o envelhecimento, porque ela tem um efeito acumulativo durante uma vida inteira. A glicação é uma reação não enzimática entre glicose e os tecidos adiposos e proteicos. Eu sempre falo, sabe aquelas pessoas que têm, por exemplo, no pescoço a pele mais escura, né? Normalmente são pessoas que têm problema com glicação, são pessoas que estão com excesso de açúcar na sua alimentação. Você poderia pensar, por exemplo, na caramelização de um pudim. Olha só, eu preciso ter uma glicose, eu preciso ter um sistema, um tecido adiposo, e eu preciso ter uma proteína para fazer a glicação, que é exatamente isso. Então a glicação, ela é como se fosse fazer aquele açúcar craquelado, né, que é o que a gente faz lá no pudim. Então a gente tem uma proteína, a gente tem uma gordura e a gente tem um açúcar, tá? E a gente está falando aqui em excessos também. Uma terceira coisa importante, uma terceira causa importante é a disfunção mitocondrial. A mitocôndria, ela é o centro da produção de energia do organismo e por isso sua disfunção tem grande correlação com inúmeras doenças como câncer e doenças cardiovasculares. Diminui a energia dentro da nossa célula, vai diminuir a organização dentro da nossa célula. E ainda nós temos outras duas importantes causas, que são a oxidação celular e a inflamação silenciosa. A oxidação celular, a gente pode pensar no enferrujado, que nada mais é do que o estresse oxidativo do nosso organismo causado pelo envelhecimento natural e acelerado, logicamente, por estresse e por maus hábitos de vida, como por exemplo tabagismo e o excesso de álcool. Olha que interessante, a inflamação é também um dado muito importante correlacionado aí ao envelhecimento. Quanto mais inflamação, quanto mais terreno
acidificado, mais doenças degenerativas estão por aí. Então essa inflamação silenciosa ou subclínica que nós falamos é um ataque das citocinas, que são os polipeptídeos ou glicoproteínas hidrossolúveis produzidas por diversos tipos celulares, imunes e não imunes, desde macrófagos, neutrófilos até células do tecido gastrointestinal, permitindo a comunicação entre células inflamatórias, em geral causado por células de gordura em excesso ou por alimentos alergênicos ou ainda infecções crônicas latentes. E daí nós podemos pensar, por exemplo, os alimentos, nas alergias e nas intolerâncias alimentares hoje. Quando nós pensamos no ser humano, nós vamos pensar no nível de organização biológica. Veja só, nós temos dos átomos até um organismo. Então, lá dentro do átomo, nós temos um olhar, uma visão microscópica. E lá no organismo, nós temos uma visão macroscópica. Então, nós temos átomos, os átomos vão formar moléculas, as moléculas vão formar células, as células vão formar tecidos, os tecidos vão formar órgãos, os órgãos vão formar sistemas e um sistema vai formar um organismo. Eu coloquei ali em amarelo para você perceber que o átomo, lá nesse olhar, nessa visão microscópica, nós vamos entender então a física quântica aí acontecendo. Quando nós falamos do ser humano, nós sabemos e entendemos que o ser humano ele se manifesta como energia. O primeiro nível é na energia, para depois passar para a matéria. Então, a manifestação também de desarmonias ou de doenças é exatamente igual, através do nível energético para o nível bioquímico. Então, primeiro vai aparecer uma disfunção, um desnivelamento na energia do ser humano, para depois aparecer um fator bioquímico acontecendo. Então, nós temos aí questões funcionais importantes acontecendo. Gostaria de dar um exemplo para você entender que o que vai mudar nesta manifestação das células é a informação contida nesta célula. É como que esta informação vai se manifestar, tá? E inclusive na questão epigenética a gente vai começar a fazer até um paralelo, tá? Por exemplo, eu tenho lá espermatozoide e mais óvulo, que juntando vai dar o óvulo, e depois eu vou ter as nossas células indiferenciadas que vão fazer uma divisão celular para formar o ser humano, e depois nós vamos ter uma manifestação das células diferenciadas. E o que vai fazer a diferença é a manifestação da informação, a informação deste código genético. Todas as células indiferenciadas poderiam se transformar em cabelo, unha, glóbulos brancos, hemácias, células nervosas, mas o código genético de cada célula e a sua manifestação é que vai, na verdade, formar a nova célula e essa diferenciação celular. Em cima de todo esse olhar que nós fizemos aí, da fisiologia e da anatomia, dessa organização do nosso corpo, nós vamos entender que nós temos que ter uma visão integrativa. Então a mente, o corpo, a alma, elas devem estar vibrando na saúde. Porque quando isso não acontece, nós vamos ter a intoxicação do nosso corpo. Então a desintoxicação, o equilíbrio do terreno biológico, que é o estado que o meu corpo se encontra hoje, e o tratamento dos órgãos ou dos sistemas mais afetados, vai começar a ser um dos primeiros passos para você começar a fazer o seu protocolo. Então, o que eu preciso fazer a partir de agora? Eu vou precisar desintoxicar, eu preciso equilibrar este meu terreno, eu preciso equilibrar esse meu corpo, a forma como esse corpo está agindo diante desta patologia, diante desta desarmonia. E automaticamente a gente vai estar trabalhando então os sistemas, órgãos mais afetados. É interessante falar que a medicina tradicional chinesa já fazia a relação da emoção do corpo e dos órgãos. Então, mais uma vez, a nossa saúde emocional, a nossa saúde psicológica também está interagindo aí.
Que eu preciso fazer então? Saber o que nós vamos colocar para dentro deste corpo. Com o que eu vou alimentar a minha mente, ou com o que eu vou alimentar o meu corpo, o que eu vou escutar, que notícias eu vou escutar, o que eu vou ver na televisão de programas, o que eu vou escutar de músicas. Tudo isso está de fora para dentro, interferindo na minha vida. Nós vamos precisar de um equilíbrio, e uma das melhores formas de a gente conseguir o equilíbrio é, sem dúvida nenhuma, as terapias integrativas. Mas a gente precisa saber afinar o cérebro e o coração, a mente e o coração. A gente fala dentro da física quântica que nós temos que equilibrar o sistema de energia, o sistema de congruência mental do coração, que é a emoção, com o meu pensamento. Porque a linguagem do cérebro é o pensamento, né? E a linguagem do corpo, a linguagem do sentimento, do pensamento é o cérebro, e a linguagem do coração é o sentimento. A linguagem do corpo é o sentimento. A linguagem do corpo é a emoção. Então, por isso nós falamos na questão do equilíbrio, né, do movimento das pessoas se equilibrarem também desta forma. Mas mais uma vez, olha que interessante, não cabe a você curar pessoas tóxicas. Cabe a você curar suas partes que têm ressonância com a toxicidade delas. Então a gente precisa entender que a gente não sai curando pessoas, nem mesmo o paciente, nem mesmo nós, mas nós trabalhamos as partes que têm ressonância com as desarmonias que tem por aí. Eu gostaria de fazer uma indicação de um livro muito bom que fala sobre a medicina biodinâmica, né? E ele faz uma relação bastante interessante, por exemplo, com o câncer e pesquisas no aspecto celulares, moleculares e farmacológicos no processo inflamatório, homeopatia e usando a homeopatia e medicina complementar. Então essa medicina biodinâmica, ela estuda a dinâmica da vida e das suas manifestações patológicas, com um olhar na medicina integrativa, né? Ele fala a relação, por exemplo, da biofísica, que é o estudo dos fenômenos, dos processos físicos aplicáveis aos seres vivos. Então nós temos uma interação bioquímica associada a uma reorientação do campo eletromagnético das pessoas. Muito interessante também. Então a radiação eletromagnética, ela é uma forma fundamental de informação e de linguagem entre os átomos e as moléculas. Tanto a homeostase eletromagnética, e eu nunca tinha ouvido falar homeostase eletromagnética, confesso que essa foi a minha primeira vez, como processos químicos são mantidos à custa de contínuos reajustes dos parâmetros de funcionamento dos processos que geram os campos eletromagnéticos, e qualquer reajuste ou mudança de uma velocidade ou de uma intensidade que excede um determinado limite é considerado uma perturbação no sistema, independente do fato que essa mudança seja do tipo patogênico ou terapêutico, tá? Então a gente vai poder realmente trabalhar aí a energia. Nós temos lá então fatores patogênicos e sinais e sintomas de uma doença e uma forma de você trabalhar, né, com esta pessoa. Então nós vamos fazer aí, nós temos aí a representação esquemática das diferentes modos de praticar uma terapia. Vamos dar um exemplo aqui, a terapia etiológica, né? É higiene, é antibiótico, né? A dieta, uma terapia substitutiva, né? Por exemplo, ferro, né, na sua alimentação, um transplante, uma insulina. Uma terapia supressiva, por exemplo, analgésicos, anti-inflamatórios. Isso é importante a gente pensar hoje, né? Nós estamos nessa terapia supressiva quase que totalmente só usando terapias supressivas, né? E a terapia de regulação, que vai ser o quê? Uma terapia convencional ou uma terapia não convencional. A terapia convencional com citocinas, tolerância oral, fisioterapia também pode ser considerado uma terapia de regulação,
Mas nós temos aí terapia não convencional, como por exemplo a acupuntura, a psicoterapia, a homeopatia, a fitoterapia. Então, esta palavra é chave. Nós temos aí uma terapia de regulação, de modulação, que para nós terapeutas é o mais importante. Porque a energia, ela é uma informação. É dentro, forma, é como que nós vamos fazer isso, né? Qual que é a forma que isso vai se dar na ação que nós vamos provocar lá no nosso paciente. Então, nós estamos pensando na história clínica, nas hipóteses que podem estar desencadeando essa desarmonia lá para o nosso paciente. Então, super importante é você se ater nas queixas. Qual é a queixa principal? Qual que é a história pregressa aí do meu paciente, né? Como que se deu essa desarmonia? Como que se deu esta patologia aí? Os sinais e sintomas que a pessoa está tendo. Eu tenho muita dor de cabeça, por exemplo. Qual que é a história da desarmonia? Por exemplo, a pessoa comeu muito açúcar numa vida inteira, era uma pessoa bastante emocionada, triste, depressiva e começou a apresentar, por exemplo, uma diabetes. Então a gente vai conseguir entender qual que é essa história pregressa dela, tá? E obviamente, né, os profissionais têm aí para te dar mais respaldo ainda nos exames físicos. Então, como que nós vamos fazer um protocolo? Nós vamos ter que saber qual que é a desarmonia, quem está em desarmonia, qual o sistema ou qual o órgão que está afetado, quais são os maiores padrões dessa desarmonia. Todos os dias eu levanto e tenho dor de cabeça, de tarde eu tenho fome, de tarde eu tenho dor de cabeça, né? Qual a maior carência ou acúmulo de energia, enfim, de padrões nesta desarmonia. E eu preciso colocar tudo isso interagindo com o meu instrumento avaliativo. Então eu preciso fazer ações urgentes, importantes e necessárias. Eu preciso padronizar, individualizando, detoxificando. Eu preciso trazer o equilíbrio, então, harmonizando e modulando, informando e suplementando. Então nós precisamos fazer uma integração entre todas essas partes. E este olhar sempre primeiro em harmonizar a anatomia energética das pessoas. Como que nós vamos fazer isso? Por exemplo, um reequilíbrio dos chakras. Pode ser com musicoterapia, pode ser com cromoterapia, pode ser com florais. Nós vamos precisar então desintoxicar o corpo físico, esse terreno biológico, né? Que Jacques Ménitrier fala, quando nós estudamos as diáteses. E nós precisamos corrigir este terreno, nós precisamos corrigir este corpo físico, a forma como ele está se apresentando agora. Então, nós precisamos também melhorar o sistema de informação, nós precisamos melhorar a comunicação, nós precisamos melhorar os sistemas e os órgãos deste paciente. E nós precisamos fazer com que haja a homeostase vibracional com tudo isso acontecendo. E é importante a gente pensar que nós temos aí uma ação bioquímica e uma ação biofísica acontecendo quando nós estamos praticando as práticas integrativas. Logicamente que a ação bioquímica, ela é química, porque ela é feita, por exemplo, se a gente falar num óleo terápico, ela é feita através da ação catalítica, ou seja, é um aumento da velocidade de uma reação através, por exemplo, de um mineral, ou por exemplo, de uma enzima. Então, esta é uma ação bioquímica que está acontecendo aí no corpo do nosso paciente, mas nós temos também a ação biofísica, que é uma interação entre a bioquímica e a biofísica, e esse olhar vai ser com relação à energia. Nós temos então, através de uma ação biofísica, frequência vibracional, por exemplo, de um floral, frequência vibracional, por exemplo, de um mineral, que vai fornecer uma informação energética a cada célula, que são, por exemplo, os nossos sistemas de florais quânticos, os nossos sistemas de florais que a gente já conhece. Então nós temos 4 etapas importantes para serem analisadas aí, para trazer o equilíbrio da saúde e para fazer a modulação. Nós precisamos equilibrar e fazer o alinhamento dos chakras, então nós vamos harmonizar esse corpo vibracional. Na segunda etapa nós vamos trabalhar o equilíbrio energético do processo natural e eliminação do organismo, então vai acontecer as detoxificações, nós vamos harmonizar e nós vamos limpar o corpo físico.
E na terceira etapa, nós vamos trabalhar esse terreno biológico, nós vamos trabalhar, por exemplo, as diáteses, os corretores de cada diátese, nós, por exemplo, vamos trabalhar a alimentação, nós vamos trabalhar atividade física, exercícios físicos, porque nós vamos estar trabalhando no estado atual do nosso paciente. E por último, nós vamos restaurar a qualidade de vida, nós vamos dar suporte para que ele consiga ainda mais promover saúde. Como que nós vamos fazer isso? Através de comportamentos básicos, né, de hábitos de vida saudável, através, por exemplo, de uma suplementação, né, através de florais, por exemplo, também. E nós vamos então o nosso olhar vai ser para o estado desejado, é como nós queremos ficar e como que nós vamos nos manter aí, dando o que a gente falou dessa questão do suporte. Mais uma vez, epigenética. A partir do momento em que nós trabalhamos todo este equilíbrio, a epigenética, ou seja, o silenciamento de alguns genes que não vão manifestar a doença, podem ocorrer aí. Então nós temos fatores ambientais, dieta e a manutenção da saúde. Obviamente a gente precisa fazer a manutenção da saúde com a oxigenação, né? 97% já é um bom nível. Nós precisamos estar olhando os nutrientes, nós precisamos olhar o pH. Quanto mais ácido o pH, mais doenças degenerativas vão acontecer nesse paciente. Então eu preciso entender como é que está a minha energia celular, eu preciso entender como que está se produzindo esta energia. E eu preciso também fazer a eliminação e a diminuição de carga tóxica celular que está acontecendo aí. Por isso a desintoxicação neste momento também é super importante. Lembrando sempre que nós precisamos olhar para a dieta, ou seja, o nutricionista está aí, vai precisar estar aí, porque ele vai indicar o macronutriente, o micronutriente necessário, ou então nós podemos também indicar aí um fitonutriente. E esse olhar também para a questão ambiental, né? O trauma, a emoção, o estresse que está acontecendo, o álcool, excesso de álcool, né, as drogas, excesso de medicamentos, excesso de produtos alergênicos e ainda os metais tóxicos. Então, para a gente terminar, eu gostaria que você olhasse realmente nessa questão do SUS, que nós fazemos essa atenção primária lá para o nosso paciente, né? E nós estamos fazendo a promoção e a proteção de saúde dos nossos pacientes. A importância de fazer terapia baseada em evidências. Existem várias pessoas falando que nós estamos fazendo pseudociência e nós precisamos entender por que eles estão falando isso. Nós precisamos olhar, por exemplo, lá na Cielo, que tem alguns artigos falando sobre os impactos das práticas integrativas e complementares na saúde dos pacientes crônicos e falando, sim, a partir da análise dos dados, impactos aparentes das terapias complementares, houve um alívio nos sistemas psicológicos, nos sintomas psicológicos, emocionais e físicos, e a diminuição da ansiedade, do estresse e dores no corpo. Tem mais um artigo aqui da Cielo, né? Falando também, né, que as PICs estão sendo oferecidas de forma tímida ainda e os dados disponíveis são escassos, apesar dos reflexos positivos para os usuários e para os serviços que aderiram a essa utilização. Por isso é importante da gente fazer anotações, por isso é importante a gente fazer ciência. Finalizando então realmente o nosso último slide, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui, de aprender um pouco mais e dizer que as nossas atividades, elas são atividades intencionais. Para que as coisas aconteçam, eu preciso ter uma boa intenção. Eu preciso colocar a intenção nos meus propósitos. Olha só o que a Cora Coralina escreveu. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, rir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é decidir. Eu preciso decidir entre rir e chorar, rir e ficar, desistir ou lutar, mas você precisa ter uma decisão. Então que a sua intenção seja a melhor possível. Muito obrigada pela oportunidade.